Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos ter mais uma aula de micologia. O nosso tema de hoje é para estudar uma micose subcutânea, aqui no caso a cromomicose ou cromoblastomicose. Então, vamos conhecer essa micose do ponto de vista da sua infecção, da sua transmissão, dos seus agentes etiológicos e principalmente do seu diagnóstico laboratorial. Segundo Fonseca e Filho, o conceito de cromomicose pode ser instituído da seguinte maneira: é uma dermatose parasitária, ou seja, uma doença da pele parasitária, de aspecto polimorfo, com localização geralmente nos membros inferiores, apresentando-se sob a forma de nódulos ou verrugas, que posteriormente podem ulcerar. E é muito comum quando não se faz o tratamento adequado no tempo adequado. Isso acontece frequentemente. Como sinônimos, nós normalmente encontramos essa doença sendo chamada como cromoblastomicose, ou ainda uma denominação mais antiga dessa doença é a dermatite verrucosa. No entanto, a dermatite verrucosa é uma denominação de uma característica clínica de uma lesão. No entanto, antigamente, era assim que era chamada a cromomicose. Vamos estudar um pouco da etiologia dessa doença. Existem algumas micoses que são causadas por apenas um tipo de agente etiológico, uma só espécie, ou normalmente um só gênero. Aqui no caso da cromomicose, existem várias espécies de diferentes gêneros que podem causar a cromoblastomicose. Dentre elas, a gente pode destacar as mais frequentes, que são a Fialófora verrucosa, a Fonsequeia pedrosoi, a Fonsequeia compacta, Cladosporium carrione e Rhinocladiella aquaspersa. Vamos estudar cada uma dessas espécies do ponto de vista microbiológico. Então, a Fialófora verrucosa apresenta seus esporos ao longo da hifa, dispostos acima de um conidióforo e agrupados em uma formação de um jarrinho de flores. Não tem o conidióforo tão dilatado quanto outras espécies, mas ele tem uma leve dilatação aqui ao centro, no meio do conidióforo. A Fialófora verrucosa, que em meio de cultura BDA, batata destrosa e agar, a 25 graus, apresenta uma colônia difusa. Agora a gente já fala um pouco da macroscopia. Uma colônia plana, veja que você não verifica relevos nem depressões. É uma colônia aveludada, ou lanosa, se você assim preferir chamar, mas tem a mesma característica. Varia da cor cinza olivácea até uma cor praticamente cinza escura, e o reverso também é cinza escuro. Aqui na microscopia você vê conidióforos que se dispõem ligados uns aos outros e os seus conídeos dispostos após os conidióforos. Fonsequia pedrosoi, que em agar saboru a 25 graus, apresenta colônias aveludadas, cinza escuro, oliváceo ou negras. São colônias planas com centro elevado, convexo e o reverso é negro. Lembrando que todos esses fungos que causam cromomicose são fungos do grupo de fungos dematiáceos. Os fungos dematiáceos têm uma característica de produzirem, dentro das suas hifas, pigmentos
Esses pigmentos são extremamente escuros, o que confere a essas colônias uma tonalidade também escura. Então, todos esses fungos que eu estou apresentando aqui, como agentes etiológicos da cromomicose, são fungos dematiáceos, fazem parte desse grupo de fungos. Observação: a melhor esporulação para esse fungo ocorre nos meios de agar fubá e agar batata, como que eu falei anteriormente, o BDA. A Fonseca perozoi tem uma característica bem peculiar nas suas disposições de esporos, pois ao longo da hifa surge um conidiófilo com a base dilatada, que depois se estreita, e seus esporos, menores do que os anteriores que eu mostrei, eles são arredondados e se dispõem numa formação de um jarrinho de flores perfeito. Então, isso aqui é a característica microscópica dos esporos dispostos ao final do conidióforo da Fonseca pedozoi. Tem uma colônia bastante escura, negra, aparentemente plana, com alguns sulcos e uma elevação no centro. A Fonseca compacta, em H. saboru, a 25 graus, apresenta uma colônia que cresce lentamente, como todos esses fungos dematiáceos. Aliás, todos esses fungos dematiáceos que eu apresentei até agora e os que eu vou apresentar apresentam um crescimento extremamente lento. Uma colônia com diâmetro de 2, 3 centímetros leva pelo menos 20 dias de cultivo para poder crescer. E são colônias aveludadas, da Fonseca pedotoi, ou lanosas, se você preferir chamar. Tem um reverso negro e apresentam elevado polimorfismo. Então, é complicado o seu diagnóstico pelo polimorfismo das suas estruturas reprodutivas. Como você pode ver aqui, eu tenho esporos em diversos formatos e uma formação que não ajuda muito na identificação, mas normalmente se agrupam também em formações semelhantes a jarrinhos. Vamos estudar agora o Cladosporium carrione. É uma outra espécie que também é encontrada como agente etiológico das cromomicoses. Sua colônia cresce, como todas as outras, lentamente. Já tive a oportunidade de fazer 2 diagnósticos de cromomicose causados por essa espécie, Cladosporium carrione. E a colônia realmente tem um crescimento muito lento, levou 25 a 30 dias para chegar a um tamanho possível de se trabalhar com a colônia e partir para o diagnóstico microscópico. Elas possuem superfícies planas e centro um pouco elevado. Tem uma textura aveludada, então não foge muito do padrão dos outros fungos dematiáceos já apresentados aqui, e coloração de cinza escuro a cinza oliváceo. Na sua microscopia, a gente vai observar, como nessa imagem aqui, os esporos formando uma imagem difusa. Vamos ver no próximo slide. Então, aqui a gente observa a colônia verde olivácea, plana com elevações no centro, o seu reverso totalmente escuro, chegando até negro, e aqui as formações difusas com esporos em cadeia após o término do conidióforo. A Rhinocladiella aquaspersa, que também apresenta uma morfologia bastante complexa, não tem um padrão definido, pleomorfismo bem presente. Então a gente não vai se preocupar muito com esse diagnóstico agora. E por fim, a Cladofialófora ageloi, que tanto apresenta características do Cladosporium carrione como da
Phyalophora pedrosoe, que apresenta aquele jarrinho de flores. Vamos tentar entender agora como é que ocorre a transmissão dessa micose, como é que o indivíduo se infecta e passa a desenvolver uma cromomicose. A principal maneira do indivíduo se infectar por um desses fungos é através de hábitos alimentares. Como a gente está observando aqui nessa figura, o indivíduo que normalmente mora em zona rural nem sempre tem à disposição um palito industrializado e normalmente tem o hábito mesmo de pegar um graveto ali ao redor da sua casa, próximo ao local onde ele está trabalhando mesmo, onde ele almoça. Com a sua faquinha ele vai lá, aponta aquele graveto e faz a limpeza dos dentes. E durante aquela limpeza, aquele graveto pode ocasionar algumas lesões na gengiva do indivíduo. Então, aquele paciente, ele vai estar inoculando com aquele gravetinho uma daquelas espécies na sua gengiva. A boca vai ser a área da prima infecção e ela pode se disseminar para todas as regiões do corpo. Apesar de que é muito comum a cromomicose nos membros inferiores e também nos membros superiores. Mas a boca, por esse motivo, também é uma área onde é muito encontrada a lesão de cromomicose. Então, outra maneira é através da perfuração com espinhos de cactos. Se o cidadão não tem um equipamento de trabalho adequado, uma bota, um coturno, ele pode se infectar na zona rural, no agreste, no sertão, através da perfuração por cactos. Isso é muito comum de acontecer. Então, os pés podem ficar expostos com o calçado, como uma sandália, e ele se ferir, e naquele momento o cacto tem na sua superfície, nos espinhos, poros de vários fungos. Dentre eles podem existir um fungo dematiáceo e a partir dali ocorrer a infecção. Tem outras maneiras, através da agricultura, né? O indivíduo quando está removendo ali o solo, quando está cavando, ele pode também se infectar nas mãos. Então, é outra maneira muito comum de se encontrar a transmissão da cromomicose. Então, gente, o diagnóstico pode ser feito através da pesquisa fúngica, utilizando o exame direto, ou a cultura, ou ainda através da sorologia. A sorologia normalmente se utiliza uma prova de imunodifusão, semelhantemente a que eu demonstrei para vocês na esporotricose, onde no centro a gente deposita o soro do paciente e em perfurações equidistantes na periferia da placa, a gente deposita diferentes soros de diferentes espécies comumente causadoras da cromomicose. Vai haver uma sinergia entre os anticorpos e o antígeno e vai haver uma área de precipitação entre os poços onde houver essa sinergia, se houver. No diagnóstico laboratorial, através do exame microscópico das escamas das lesões, a gente pode utilizar uma clarificação por meio de KOH, hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio é uma substância abrasiva, desculpem. Essa substância abrasiva ela vai remover a camada superficial da pele e ocorre inclusive uma hiperqueratose nessas lesões, então é preciso utilizar um hidróxido de potássio a 30%, que é a maior concentração utilizada nesse tipo de diagnóstico. Normalmente se pode utilizar 10%, 20% ou 30%. No caso das escamas da cromomicose, a gente utiliza a 30% por se tratar de uma escama bastante espessa e a gente precisar remover aquela camada superficial para encontrar as estruturas que vão, de fato, identificar a cromomicose. Inclusive, é possível a gente fechar praticamente um diagnóstico através do exame direto, porque são estruturas muito peculiares a essa doença, que a gente não encontra em outras. Então, essas estruturas encontradas são justamente os esporos desse fungo,
e são chamados de corpos escleróticos, corpúsculos muriformes ou células muriformes. Eles são semelhantes a castanhas com divisão transversal e longitudinal. Essas estruturas podem ser identificadas a partir das escamas, como eu falei para vocês, obtidas pelo raspado. Fragmento tecidual, por microbiópsia, também pode ser utilizado. E são estruturas que, de fato, caracterizam a infecção por cromomicose. O diagnóstico dessas estruturas tem que ser muito cuidadoso. A gente pode chamá-las também de corpos fumagoides, né? Então, os corpos fumagoides, aqui numa imagem colorida, são observados às vezes sem fissura longitudinal e algumas vezes com essas fissuras, como aqui nessa imagem. Tem uma foto em preto e branco, mas a gente ainda assim consegue observar as fissuras longitudinais apresentadas pelos corpos fumagoides. Como é que ocorrem as lesões da cromomicose? As lesões da cromomicose normalmente iniciam-se nos pontos onde foi inoculado o fungo, né? Ou pelo espinho ou pelo graveto. E esses pontos de inoculação vão gerar pápulas que posteriormente se transformam em verrugas ou em nódulos. Na maioria dos casos, as lesões se localizam nos membros inferiores, como eu falei para vocês. Também ocorrem algumas lesões, podem ocorrer em membros superiores. Inclusive, até um tempo atrás, não era possível se fazer diagnóstico de cromomicose na face. Havia uma premissa que nunca havia ocorrido uma cromomicose facial, mas no Laboratório de Micologia Médica da UFPE foi diagnosticado um caso assim. Inclusive, o trabalho foi publicado comprovando que é possível cromomicose facial, sim. Normalmente, as verrugas se apresentam planas, crostosas e papulomatosas. Os nódulos ou pápulas aumentam lentamente, então isso leva um longo tempo, havendo posteriormente uma ulceração nas lesões mais antigas. Aqui a gente observa material colhido para biópsia de um paciente que foi a óbito, e nessas lesões a gente observa verrugas extremamente extensas, e nessas verrugas achatadas já ocorrendo ulceração ao longo da verruga. Nessas ulcerações que ocorrem pela pele não suportar a tensão do alargamento, ocorrem também outras infecções secundárias que normalmente deixam o paciente muito mais suscetível e acabando em uma infecção generalizada, uma septicemia, por conta da invasão de outros micro-organismos por essas verrugas. Essas verrugas chegam a esse tamanho ao longo de muitos anos por conta delas serem indolores, não causarem prurido, mas quando elas estão muito extensas e começam a ulcerar, aí sim elas incomodam bastante. E aí é que o paciente procura ajuda quando já está no estado bem avançado, ele não tem um suporte de saúde adequado. Aqui uma lesão por Fonseca pedrossoi. Veja que é uma lesão bem diferente. As lesões são muito polimorfas e a gente não observa tantas verrugas, mas se a gente observar nessa aqui, ó, uma pequena verruga, aqui tem uma outra pequena verruga, apesar dessa área toda plana, demaciada e perineada, não ser característica da cromomicose, a gente consegue observar duas pequenas verrugas aqui. Ainda Fonseca pedrossoi, a gente observa uma lesão no membro inferior, muito polimorfa. Se você observar detalhadamente, você vai ver pequenas verrugas, mas a área já está tão lesada que fica difícil de identificar. Aqui uma outra lesão com várias verrugas. Observamos também que essas verrugas têm uma tonalidade negra. Isso se dá pela presença
da massa micelial dos fungos aqui nas verrugas, e essas lesões, elas, por se tornarem tão grandes, elas começam a ulcerar, e esse é o momento que coloca o paciente em maior risco. Uma lesão aqui por Phyalophthora verrucosa, onde a gente consegue observar as verrugas. No entanto, essa massa encontrada aqui com pus é característico já de uma infecção secundária. Então, por mais que não tenha comprometido uma área grande do pé do paciente, é extremamente perigoso por conta dessa infecção secundária. E aqui a lesão característica, retirada essa foto do livro de Lacaz, Tratado de Micologia Médica Lacaz, o livro que vocês podem se basear para fazer esse estudo sobre a cromomicose. Ele traz uma revisão bibliográfica muito rica. A aula foi praticamente toda retirada desse livro e a gente observa essa lesão clássica, onde aqui tanto membros inferiores como membros superiores estão afetados nesse indivíduo da foto. Então, com essa imagem, a gente termina a nossa aula e em breve a gente vai ter uma avaliação para poder avaliar essa segunda unidade, essa primeira unidade completa. A gente volta a combinar isso depois em uma outra aula, tá ok? Um grande abraço.